Paola, por aceitar o convite e vir dar essa palestra para nós. Então, pessoal, temos aqui hoje a Paola Coelho. Ela é aluna egressa do CEP, fez engenharia florestal na PUC, né? E hoje é engenheira florestal, tem muito a colaborar aqui com vocês. Ela vai falar um pouquinho, né, da história dela, vai falar das oportunidades e carreiras na área de meio ambiente. Então, é interessante aí para um bate-papo, vocês aí poderem fazer perguntas, comentários, né, interagir com a Paola, tirar dúvidas, né, sobre o que ela já fez, o que ela faz. Ela trabalha hoje na OJC, né, eu nunca lembro o que é o significado, mas enfim, é uma ONG aí que, né, trabalha as questões ambientais. Então ela também pode falar um pouquinho dessa ONG, o trabalho na ONG, né. É bem interessante aí, Paola, eles são todos seus. Tá bom, então. Deixa eu abrir a transmissão aqui, daí eu me apresento durante a apresentação. Um pouquinho. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Paola Bianca Santos Coelho, conforme a professora apresentou. Eu sou engenheira florestal e me formei em técnico ambiental pelo CEP Curitiba. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e também falar sobre os desafios e oportunidades que eu enfrentei na carreira ambiental e que eu acredito que seja comum com vocês também que estão ingressando nessa área. Então, vamos lá. Então, quem sou eu? Eu sou engenheira florestal, formei agora no começo do ano pela PUC Paraná, terminei o curso no ano passado, cursei de 2015 a 2019, engenharia florestal na PUC, fiz o técnico ambiental no CEP Curitiba, concluí em 2014. Atuo na área ambiental já tem 8 anos, isso eu considero assim, desde as primeiras atividades que eu comecei a fazer com educação ambiental e tudo, não sou tão velha assim. Eu sou consultora, atualmente eu sou consultora ambiental, freelancer, e também atuo como apoio técnico operacional no Observatório de Justiça e Conservação, que é o OJC. Vocês já devem ter ouvido ou visto algumas de nossas campanhas, aquele vídeo que tem do Salve a Ilha do Mel, tem também aquele vídeo da Escarpa Devoniana, que anos anteriores foi mais visto, assim, foi até uma causa que a gente conseguiu vencer, junto com o Observatório de Justiça e Conservação. Eu sou uma apaixonada por conservação da natureza. Isso desde criança, sim. É até um pouco do que eu quero compartilhar com vocês. Então, como que eu optei pela área ambiental? Então, assim, desde que eu me conheço como gente, eu tinha uns 3, 4 anos, se vocês me perguntassem que lugar do mundo eu queria conhecer, eu ia responder para vocês que eu queria conhecer as Cataratas do Iguaçu, com 3, 4 anos de idade. Assim, eu sempre tive esse apego com a área ambiental, não sei de onde vem, mas eu sempre tive isso muito forte em mim. Também, eu sempre fui assim, eu era o tipo de criança que se eu saísse na rua e tivesse com alguém e a pessoa jogasse um papel de bala no chão, eu parava, empacava no lugar, não saía enquanto não juntasse papel de bala. Então sempre foi assim, esse sangue verde sempre teve em mim desde criança, assim, que eu não sei nem explicar direito. Uma lembrança que eu tenho bem nítida, quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, que eu fui visitar uma exposição na época do Grupo Boticário. A exposição se chamava Estação Natureza, foi, se não me engano, no Shopping Estação, e eles tinham, era uma exposição assim, que eles tinham diferentes salas, com diferentes biomas e ecossistemas, e conforme você ia passando nas salas, eles iam mostrando a destruição. Tanto que uma das últimas salas, ela tinha um cheiro de queimado muito forte. Eu lembro que quando eu senti aquele cheiro de queimado, eu parei e pensei assim, caramba, eu não posso deixar o planeta chegar a esse ponto, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. E desde então eu decidi que eu ia seguir na área ambiental. Não sabia o que eu ia fazer da vida, mas que eu ia seguir a área ambiental, eu ia. Então foi aí que começou a minha história. E daí de agora em diante eu vou compartilhar um pouquinho assim do que foi essa história. Então assim, já no ensino fundamental, eu lembro que tinha assim concurso de desenho, que o tema era meio ambiente, eu ganhei todos assim que eu participei, não sei. Eu falei assim, eu sempre tive isso muito forte em mim. Também lembro assim que eu participei de alguns eventos representando o município, representando a cidade na área de meio ambiente. Quando eu já estava no fundamental, eu fui chegou na escola, vieram fazer um curso sobre meio ambiente, na época eram os monitores da natureza, alguma coisa assim. Eu também já fui uma das primeiras a me eleger para participar porque eu gostava. Então eu sempre tive isso muito forte em mim, assim, nunca tive dúvidas sobre a área que eu queria seguir.
talvez muitos de vocês ainda tenham, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu não quero? Então, para mim, isso sempre foi, assim, bem evidente. Embora tenha outras coisas que eu também gostaria de fazer, a área ambiental, assim, sempre esteve muito clara na minha cabeça. Então, vamos lá. Então, bom, como eu já sabia o que eu queria fazer mais ou menos, quando eu fui ingressar no ensino médio, a minha mãe queria que eu fizesse um curso técnico no ensino médio. Eu, na época, pegada na escola que eu estudava no fundamental, eu não queria fazer ensino médio. Na verdade, assim, eu não queria mudar de escola, não é nem por questão de estudar, porque eu sempre gostei muito de estudar, eu não queria trocar de escola. Mas minha mãe falou, não, você vai fazer um técnico. Ela falou, tá, então você vai para o CEP Curitiba. Então, final de 2010, a gente fez matrícula para o CEP Curitiba, daí ela falou, tem lá, tem 5, 6 cursos, qual que você quer? Daí me falou, tem química, tem meio ambiente. Eu falei, tá, então vai meio ambiente, que já é a área que eu gosto e me identifico, né? Então, eu cursei o técnico em meio ambiente nesse período. Foram 4 anos, né, na época. O curso, assim, foi muito importante para mim, pela estrutura do curso em si, né, que além do ensino, de ter a oportunidade de estar cursando ensino médio, eu já sairia com uma profissão. Eu acredito, assim, o técnico como uma ferramenta para você já de iniciação profissional pelo seguinte, você tem a oportunidade de saber se aquilo é o que você gosta ou não. Então, se eu já gostava da área ambiental, eu fui fazer o técnico para saber, será que eu vou gostar mesmo? É isso que eu quero para minha vida? Então, o técnico serviu muito como esse teste também. E não tem problema você terminar o técnico e descobrir que você não gostou também, que não é aquilo que você quer para sua vida. No meu caso foi, mas não necessariamente vai ser para vocês. Então, o técnico ele proporciona muitas oportunidades, por exemplo, as visitas técnicas e projetos. Às vezes a gente está no ensino médio, assim, a gente ainda é meio bobo, às vezes, com algumas coisas, no sentido assim, a gente está lá para estudar, precisa terminar o ensino médio e às vezes não dá valor para esse curso que a gente está fazendo. Que, por sinal, é um curso muito bom, que ele dá uma base tanto teórica quanto prática muito boa, com as aulas que tem, as visitas técnicas e projetos, assim, eu posso dizer hoje, já concluída a faculdade, que se aproximou muito do que eu tive na faculdade em relação à visita técnica, em relação ao ensino que eu tive no CEP. E eu acho assim que essa é uma oportunidade que eu vejo assim que se hoje em dia eu soubesse o que eu sei, eu teria aproveitado mais na época do CEP, por exemplo. As visitas técnicas, às vezes a gente vai, vamos passear, né? Por mais que o professor peça um relatório depois, mas você vai mais para aquele foco de passear. E ali já é uma oportunidade que a gente tem de estar fazendo contatos profissionais, de estar criando uma carreira. Então, tem muita gente que eu conheci durante o técnico, depois que hoje em dia que eu estou no mercado de trabalho, que a pessoa olha, nossa, eu te conheço de algum lugar, mas não sei de onde. Daí eu já lembro, eu falo, eu te conheci em tal lugar, quando eu ainda estava fazendo ensino médio. Então, isso é bem legal. Em relação aos projetos também é bem importante, é uma coisa que eu vou falar mais para frente em relação ao currículo, mas é uma oportunidade que a gente tem de enriquecer o nosso currículo, principalmente quando a gente está assim nessa transição, ensino médio, a gente está com o pé para começar no mercado de trabalho. Ali a gente vai ter o primeiro estágio do curso técnico, então também já é uma oportunidade esses projetos de você adquirir alguma experiência. O tempo que eu tive no CEP, eu participei de alguns projetos, um deles, inclusive, na época, era da produção de sabão a partir do óleo de cozinha, que eu fiz, e muita coisa que eu aprendi lá com a vivência, assim, porque a gente vai para laboratório, mas vai assim, não é toda semana que a gente está no laboratório fazendo uma aula prática, então às vezes a gente não tem essa técnica de trabalhar ali com os materiais, com as vidrarias, e os projetos que eu participei durante o CEP me deu essa oportunidade de manusear melhor os materiais, assim, porque no projeto é você que tem que fazer, né? O professor te orienta, mas você que está desenvolvendo o conteúdo, desenvolvendo o projeto. E assim, depois que eu saí do CEP, eu conversei com a Mari, conversei com o Schmidt, e fiquei sabendo que vocês têm umas oportunidades bem legais de fazer uns projetos assim no contraturno, né? Quando não estão tendo aula, então é uma oportunidade que eu recomendaria vocês aproveitarem bastante, porque como a gente não tem experiência quando começa o currículo, o projeto já é uma experiência que você pode colocar, que você atuou como monitor de laboratório, que você atuou como ali um pesquisador, então é uma oportunidade bem legal. Outra coisa que o CEP tem é o estágio obrigatório. Então, o estágio obrigatório acho que é uma das oportunidades mais legais, assim, que é quando a gente coloca o que a gente aprendeu durante 3, 4 anos do curso em prática. Pelo menos na minha época, o estágio era feito no 3º e 4º ano do curso, não sei dizer se ainda continua assim. Mas é uma oportunidade, assim, na verdade, por exemplo, se continuar, são 2 oportunidades que você tem de aprender coisas diferentes. Na época, eu realizei o meu estágio pela CEP Curitiba, por questões financeiras, que eu não tinha condição de me voluntariar para fazer em outros locais,
Mas eu lembro que vários colegas que tinham condições fizeram voluntário em outro lugar. E nem sempre pense assim, estágio tem que ser remunerado, se não for remunerado, eu não vou no estágio. Mas é uma oportunidade assim que você tem aprendizado. Mais para frente eu vou falar um pouco disso, de alguns voluntariados que eu realizei, que foram assim algumas das melhores experiências que eu tive e sem receber um centavo nenhum, assim. Então, aproveitem realmente essa oportunidade que vocês têm do estágio. Se você gosta, sei lá, de trabalhar com tratamento de resíduos, se você gosta de trabalhar com educação ambiental, busque um estágio na área que você gosta, para você realmente ver se é isso que você gosta, que você quer. Mas também não fique limitado, eu só vou trabalhar na área que eu quero, que às vezes você se descobre trabalhando numa outra área que você nunca imaginou estar atuando. Também as semanas de meio ambiente sempre foi assim um marco para mim, até uma das histórias que eu também vou compartilhar com vocês daqui a pouco, por exemplo, o projeto Rondon. Enquanto eu estava fazendo o técnico, eu tive a oportunidade de participar das 4 semanas de meio ambiente do curso, assim, desde o primeiro ano eu participei de todas, no último ano do curso ainda eu já estava trabalhando, e ainda assim eu fiz questão de participar, pedi no meu trabalho se eu podia trocar, se eu podia trabalhar em outro horário para poder participar da semana de meio ambiente, porque isso também te traz esse contato com os outros profissionais da área muito fácil. Assim, você tem a oportunidade ali de ouvir a pessoa falar sobre o que ela faz, sobre você tirar suas dúvidas, sobre você se aprofundar. E às vezes é através de um palestrante desse que você consegue um estágio. Eu digo isso porque eu tenho colegas que foram assim, que, nossa, eu gostei muito dessa área, terminou a palestra, a pessoa foi lá e falou assim, ó, eu quero saber um pouco mais. E daí perguntou, por acaso você não teria um estágio? Conseguiu o estágio, então aproveitem essas oportunidades de semana de meio ambiente e palestras como esse caso que eu estou tendo para tirar suas dúvidas com os profissionais da área. Se você quer saber um pouco mais sobre a profissão, você não sabe se você segue nessa profissão ou não, então aproveite essa oportunidade. No meu caso, a última semana de meio ambiente que eu participei, até enquanto eu estava no 4º ano, eu, na época, não estava trabalhando, quando foi começado a organizar as palestras, e daí eu me candidatei. Eu falei assim para a coordenadora do curso, que na época era a Mayra, eu falei assim, Mayra, é o seguinte, eu me voluntario para te ajudar a organizar a semana de meio ambiente. Então, eu ajudei ela a ir atrás de palestrante. Isso é legal, porque você já começa a ter um contato com o palestrante antes mesmo dele dar palestra. Então, quem sabe não é ali que você vai conseguir o seu estágio. Porque assim, não fiquem esperando que o estágio dos céus vai aparecer na sua mão, porque também não é assim. A área ambiental, confesso para vocês, não é uma área fácil, mas nenhuma área é se você ficar esperando sentado cair no seu colo. Vai muito também da tua proatividade, da tua determinação em correr atrás. Então, ali foi uma das oportunidades que eu encontrei. Daí, na época, eu me voluntariei para trabalhar com a Mayra na Semana de Meio Ambiente, ajudei a organizar, não só em questão as palestrantes, a organizar o evento em si. Então, foi uma oportunidade que eu achei bem legal. Eu coloquei ali até do lado falando sobre o Rondon. Quando eu estava no 2º ano do ensino médio, na Semana de Meio Ambiente, veio uma palestrante na época falar sobre o projeto Rondon, que ela tinha sido uma rondonista e veio contar o que era esse projeto. Eu vou contar mais para frente para vocês. E foi assim um marco na minha vida realmente, que foi uma coisa assim, depois que ela me explicou o que era esse projeto, eu coloquei como meta, se um dia eu ingressar na faculdade, eu quero participar desse projeto. Então, é bem legal, assim, essas semanas de meio ambiente, às vezes a gente não dá valor, mas depois que a gente ingressa na área, a gente percebe, assim, a importância que às vezes teve, e às vezes também a gente não dá esse retorno para os professores, não dá esse retorno para a coordenadora da importância desses momentos de palestras, para nós alunos também. Tanto que eu fui falar para minha coordenadora faz pouco tempo. Olha, aquela palestra que você trouxe sobre o projeto Rondon fez diferença na minha vida e agora que eu quis participar disso também. Então é legal também dar esse retorno para os professores. Outra coisa que eu fiz durante o ensino médio foi palestras de educação ambiental em escolas públicas. A disciplina de educação ambiental foi assim no primeiro ano, quando eu estava no ensino médio, e logo no primeiro ano terminou a disciplina, o professor pegou e falou, explicou tudo, teve disciplina e falou assim, vocês estão aptos para fazer palestras de educação ambiental nas escolas, e se vocês quiserem fazer isso, então eu juntei com um grupo de amigos assim e falei, vamos fazer palestra de educação ambiental nas escolas. Daí às vezes a gente pensa, mas eu vou dar palestra para gente que tem a minha idade. Sim, tem a sua idade, mas eles não têm o conhecimento que você tem, eles não aprenderam o que você aprendeu. Então, às vezes você acha que você não vai saber ensinar e, pelo contrário, você tem esse conhecimento, você está estudando para isso, você está aprendendo.
Então, não tenham medo de partir. E também, assim, não deixa de ser um aprendizado, sabe? Você aprender a se relacionar com outros ali da sua idade, mais novos. É um aprendizado, assim, ensinar, você também aprende no ensinar. Então, por isso que para mim, foi bem legal essa parte de dar palestras de educação ambiental para outros estudantes. E às vezes, assim, são coisas bobas, que para a gente é normal, mas que a outra pessoa não sabe. Então, isso é bem legal. E também a importância de manter esse relacionamento com professores e profissionais da área. Isso é legal porque, assim, é um professor que pode te indicar para um estágio futuramente. O professor, ele trabalha na área, ele já vivenciou as coisas que ele está te repassando, então ele sabe do que ele está falando. E também eles têm bastante contato profissional. Então, eles também podem te servir como uma porta do mercado de trabalho. Então, é legal manter esse relacionamento com os professores e profissionais da área. E quando eu digo profissionais, era justamente essa questão, assim, aproveitem os profissionais que vocês têm próximo de vocês. Se meu professor sempre deu aula, então ele não tem vivência numa empresa. Pode ser que aconteça isso. Mas, por exemplo, o palestrante que ele trouxe, ele tem vivência, ele já trabalhou na área, é o dia a dia dele, então aproveite para extrair conhecimento desse palestrante também. Terminou, não tenha vergonha de ir lá e falar assim, eu quero te fazer uma pergunta. Eu digo isso porque teve muito profissional que eu conheci ainda durante as semanas de meio ambiente no CEP, que hoje em dia eu trabalho junto, ou que eu já tive a oportunidade de trabalhar, e que a pessoa me fala exatamente isso. Ai, que legal, eu lembro você pequenininha vindo me perguntar no final da palestra e agora, hoje em dia, é você que está dando a palestra. Então, isso é bem legal, assim. É importante esse relacionamento. Aí, então, eu terminei o ensino médio e a primeira coisa que a gente tem dúvida é, e agora? O que eu vou fazer da vida? Eu acho assim que isso não só uma dúvida que você tem no ensino médio, mas às vezes quando começa o último ano, o penúltimo ano do ensino médio, você já começa a pensar: ai meu Deus, eu preciso fazer vestibular, eu tenho o Enem para fazer, eu preciso estudar, né? Então, na verdade, assim, era uma dúvida assim minha, então no terceiro ano já do ensino médio eu já fiz o vestibular treineiro, né, para ter uma noção como era um vestibular, porque eu falei assim, eu não quero chegar no último ano e daí sim pensar o que eu vou fazer da minha vida e daí entender a estrutura do vestibular, porque às vezes o primeiro vestibular da gente, a gente não sabe como funciona, chega lá bem na louca assim, né? Então eu não quis esperar esse momento, eu preferi fazer o treineiro já para ter uma noção como eu preciso me preparar para ingressar na graduação. Então, como eu fiz no terceiro ano treineiro, daí quando eu terminei, saiu o resultado, eu falei assim, tá, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso de um cursinho, eu preciso de alguma coisa, porque eu pensava assim, pode ser que não dê certo só indo na louca, só que eu também, na época, não tinha condições financeiras de pagar um cursinho, então eu pensei em alternativas, eu falei, tá, então se eu não tenho condições, eu vou ter que arranjar condições para mim poder estudar. Então, na época, eu lembro que eu peguei plataformas online para estudar. Até quando eu fiz, eles estavam testando, o próprio MEC estava testando uma plataforma de cursinho online, que era gratuita. Eles selecionaram alguns alunos para participar. Eu participei dessa plataforma. Estudei durante algum tempo por essa plataforma por conta mesmo, para vestibular, assim, tipo, seguindo, né, as orientações da plataforma, mas tem um professor do lado só com o uso da plataforma. Era uma plataforma até bem legal, por sinal. Hoje em dia eu sei que tem muito cursinho solidário que é possível ingressar, então é uma oportunidade que eu sugiro, assim, quem já pretende terminar o ensino médio já ingressar, dar uma olhada, ir atrás, descobrir como funcionam esses cursinhos. Aí eu fiz durante um tempo, só que eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho compromisso para estudar online. Então eu fiz durante 3, 4 meses, eu falei, não dá, não aguento mais. Larguei o cursinho assim mesmo e comecei a estudar por conta. O que eu achava que tinha que estudar, eu estudava. Por exemplo, quando eu cheguei no último ano, eu não tinha matemática no quarto ano de meio ambiente. Matemática eu tinha visto assim, primeiro e segundo ano só. Então, era uma coisa que eu tinha necessidade. Como o meu vestibular eu prestei para engenharia, eu falei, eu preciso aprender matemática, preciso aprender as matérias que eram bases, né? Porque senão eu não conseguiria passar no vestibular. Então, eu comecei a estudar por conta mesmo. Foi o que eu fiz, assim, sem plataforma nem nada, porque eu não tinha esse compromisso. Mas assim, se você tiver a oportunidade de fazer um cursinho, esses solidários, principalmente, são cursinhos muito bons. Eu tenho vários colegas que dão aula hoje em dia no cursinho. Eles preparam muito bem, eu recomendo para vocês fazerem isso. Então, daí eu prestei vestibular, prestei Enem, daí saiu o resultado
primeiro do vestibular, da primeira fase do vestibular, passei na primeira fase do vestibular. A segunda fase do vestibular da Federal é específica para engenharia, né? Eu falei, nossa, vou ter que me preparar. Daí, na época, eu tinha conseguido um emprego como aprendiz, eu trabalhei como aprendiz durante 1 ano e meio. Aprendiz é uma outra oportunidade muito legal que vocês têm para pegar, assim, porque é uma oportunidade, assim, é de carteira registrada, você ganha um dinheiro que, principalmente nesse final de ensino médio que a gente está para iniciar a graduação, é uma oportunidade, às vezes, de conseguir um dinheiro para pagar o cursinho, que foi o meu caso. Então, eu consegui o dinheiro ali para fazer o cursinho que eu precisava preparar para a segunda fase da Federal. Daí, nisso, eu realizei a segunda fase da Federal, porém, na época... daí demorou para sair o resultado da Federal, saiu o primeiro resultado do ProUni, antes do resultado da Federal. Nisso, eu fiquei sabendo que eu tinha conseguido bolsa de 100% na PUC Paraná, para estudar engenharia florestal. E na mesma semana, daí alguns dias depois, saiu o resultado do SISU. Então, eu tinha passado na Federal e tinha passado na PUC. Somente assim, estudando por conta e com ali 3 semanas de cursinho que foi que eu fiz para preparar para a segunda fase da Federal. Então, foi bem importante essa questão de ter estudado por conta também, se preparado. Nisso, eu ingressei na graduação na PUC Paraná, em Engenharia Florestal. Eu optei pela PUC na época, porque como o resultado da PUC saiu antes, eu fui lá, fiz a matrícula, daí saiu o resultado da Federal. E como na época eu precisava trabalhar, então eu não podia largar o meu emprego para poder estudar só. E na PUC eu estudava só o período da manhã. A Federal seria o curso integral. Então, para mim, na ocasião, foi melhor ter optado pela PUC. Nisso eu ingressei na graduação. A graduação é um novo universo total. Assim, a gente acha que a gente sabe alguma coisa da vida, você entra na graduação, você não sabe nada. A graduação é porque assim, é muita coisa nova. É muita informação nova junto. Então, você está ali em constante aprendizado. Todo dia é uma coisa que você nunca viu. E isso, assim, eu digo isso praticamente sobre os 5 anos da faculdade. Assim, é um universo novo, assim, que realmente te apresenta muitas oportunidades, tanto profissionais quanto acadêmicas. Durante a graduação, daí você tem semanas acadêmicas, que seria bem similar ao que é, digamos, a semana de meio ambiente que a gente tinha no curso técnico. Também tem as questões de visita técnica. Então, o legal é que, assim, você tem contato com muito profissional bom, assim, grande da área, nas semanas acadêmicas e nas visitas técnicas. Então, às vezes você tem aulas, tanto aulas quanto palestras com grandes referenciais da área. Também a gente daí conhece a rotina sobre centro acadêmico, como que funciona, a questão de pesquisa e extensão que a universidade, pelo menos a PUC, né, por ser uma universidade, tem isso muito forte, de não apenas te formar um profissional, mas de formar um profissional capaz de produzir tecnologia, de produzir novos conteúdos. Também estágio que a graduação te proporciona, a questão de voluntariados, a questão de network que você faz é muito grande, assim, muito grande mesmo, até pela questão do período do curso, né? Por exemplo, o curso de engenharia eram 5 anos, então são 5 anos ali em contato com profissionais de diferentes áreas. Também é um trabalho em equipe, você faz trabalho em equipe o tempo inteiro, é difícil até você fazer trabalho individual, às vezes você brinca com o professor, deixa eu fazer um trabalho individual também, porque é muito trabalho em equipe, conforme o curso vai avançando, isso acaba, assim, atrapalhando um pouco, porque às vezes você está tão ocupado ali com rotina de estágio, projetos, pesquisa, iniciação científica, que você não consegue, tipo, ainda se juntar com um grupo para fazer trabalho, mas isso é bem importante, porque no dia a dia a gente trabalha em equipe, né? Você vai para uma empresa, você não vai trabalhar sozinha. Então, isso é bem importante. E para mim, assim, eu coloquei como último aspecto ali a importância do técnico ambiental. Para mim, o técnico foi fundamental para a graduação. Eu entrei na faculdade, o primeiro ano, assim, parecia que eu estava fazendo uma revisão do que eu vi no técnico ambiental. Claro, tinha algumas matérias, né, cálculo, outras matérias que são mais específicas da engenharia, que daí tem muita coisa que a gente não viu no ensino médio, mas o técnico ambiental, assim, serviu como essa introdução. O primeiro ano da graduação, eu digo assim, eu tirei de letra principalmente por causa do técnico. Aí vamos para o laboratório, vamos fazer matéria. Beleza, vamos fazer aula prática. Eu chegava lá no laboratório, eu falava para a professora, mas eu já fiz essa aí no técnico. Daí ela falava, então hoje você que vai dar aulas. E eu dava aula no lugar da professora, tinha alguns dias que eu sabia disciplina, então isso foi bem importante, assim, para mim, bem legal. Daí que a gente vê que às vezes a gente fala, eu fiz 4 anos de ensino médio e não aprendi nada. Você aprendeu sim, você que acha que você não aprendeu. Então isso é bem legal.
Uma orientação que eu dou para vocês é aproveitar ao máximo para adquirir experiências, tanto no ensino médio quanto na graduação, porque é o momento que a gente tem para aprender, durante a academia, enquanto a gente está nesse período de aprendizado, de educação mesmo. É para isso que serve, então a gente tem que aproveitar para adquirir. Eu vou agora compartilhar um pouco das minhas experiências durante a graduação para vocês. Das primeiras experiências que eu tive na graduação foi participar do centro acadêmico, de grupo de estudos, que era o GPF, e de palestras. Que foi assim, eu terminei o ensino médio no CEP no final de 2014 e em 2015 já entrei na faculdade. Então eu não fiquei assim um tempo parado sem fazer nada. Então, só que como eu tinha arranjado um emprego na época, eu estava trabalhando. Então eu ia para aula de manhã, eu trabalhava no período da tarde, não tive muito tempo no começo da graduação para me envolver assim com as questões acadêmicas assim de faculdade. Então o que eu me envolvi foi um pouco com o centro acadêmico, que eu ajudei em alguns projetos. Aí logo depois eu saí do meu emprego que eu estava, e daí foi quando eu me dediquei um pouco mais. Aí eu participei de um grupo de estudos, onde a gente dava curso para alunos assim de escolas públicas sobre a questão ambiental, a gente falava, bem palestras de educação ambiental mesmo. Participei também, daí dei palestras em escolas, dei palestras para crianças, foi bem interessante. Daí depois eu tive a oportunidade de participar de cursos de extensão. Cursos de extensão é uma coisa muito legal. Cursos em geral, assim, digo isso até em relação ao técnico, para você enriquecer seu currículo. Tanto presencial quanto online, principalmente quando a gente não tem experiência, porque às vezes você fala, ai, perdi aquela vaga de estágio porque eu não tinha experiência, o outro tinha. Mas curso de extensão, voluntariado, é uma oportunidade que você tem de colocar uma experiência no seu currículo. Esses projetos, centro acadêmico, é uma oportunidade que você tem de enriquecer o seu currículo com alguma experiência. Então aproveite isso, porque daí você não chega na hora de fazer uma entrevista e diz assim, ah, eu não tenho experiência nenhuma no meu currículo, coloca lá só o ensino médio e um curso. Assim você tem curso, você já tem uma experiência com voluntariado que você realizou, você já deu palestra, então você já está um pouco mais preparado em relação a outros candidatos que não têm isso. Iniciação científica, eu realizei 2 iniciações científicas no período que eu estive na PUC. Uma em relação a manejo de espécies nativas e outra em relação à questão química do solo, análise química do solo, que eu fiz iniciação científica. Iniciação científica é uma pesquisa, né, que você faz. O professor te orienta ali para você fazer uma pesquisa mesmo, já para você conhecer essa área científica em si mesmo, em si, saber se você quer seguir depois para um mestrado, para um doutorado, e isso já ajuda também, que normalmente para você seguir para o mestrado e doutorado, você tem que ter alguma experiência com pesquisa. E a iniciação científica serve justamente isso, para te inserir nessa área, para você aprender a questão de metodologia. Depois eu fui realizar estágio no Instituto Ambiental no Paraná, na época, hoje em dia é Instituto Água e Terra, né? Onde eu trabalhei no departamento de conservação, das unidades de conservação em si do estado. Trabalhei com pesquisa científica, principalmente, mas também atuei com alguns laudos de licenciamento. Depois disso, eu realizei, na verdade, junto com o estágio do IAP, eu fiz o voluntariado no Parque Estadual de Vila Velha. Eu vou detalhar algumas dessas experiências mais para frente para vocês, que são algumas que eu considero assim que foram relevantes para mim também. Também realizei voluntariado no Hospital Pequeno Príncipe, junto com os médicos, onde eu trabalhava junto com uma outra colega, educação ambiental com os médicos. Isso tem uma coisa que é difícil fazer nessa vida, educação ambiental com o médico. Sério mesmo, é um caso assim que você tem que estar em constante, você tem que estar ali todo dia pegando no pé deles, porque por conta é bem complicado mesmo. Também realizei estágio numa consultoria ambiental, fiquei durante 1 ano e meio trabalhando na consultoria ambiental, onde eu trabalhei com projetos. Era um estágio que eu quis muito trabalhar, porque eu acho assim que a rotina trabalhar em órgão público para trabalhar com empresa privada são bem diferentes. Então eu já conhecia o lado do órgão público, da aprovação, eu queria conhecer o lado do cliente também, saber como funciona fazer um licenciamento, fazer um plano de manejo. Então, por isso eu fui estagiar na consultoria ambiental. Eu larguei, na época eu era estagiária do IAP, eu saí do estágio no IAP para entrar no estágio na consultoria ambiental de rescisão. Daí eu fiquei no IAP um ano e pouquinho, daí saí, fui para a consultoria, fiquei mais 1 ano e meio. Da consultoria ambiental eu saí, daí pedi para sair,
Fui participar do projeto Rondon, que eu comentei com vocês até, que foi um projeto que eu conheci durante a Semana de Meio Ambiente do CEP Curitiba. Vou explicar ele mais para frente um pouquinho, que o projeto Rondon é um dos meus xodós. E por último, enquanto eu estava na graduação, daí eu realizei estágio no Parque Nacional do Iguaçu, estágio obrigatório da graduação. Eu fui fazer lá em Foz, nas Cataratas. Agora eu vou compartilhar um pouquinho dessas experiências que foram relevantes para mim. Uma das experiências assim que foram mais marcantes para mim foi o voluntariado do Parque Estadual de Vila Velha. Foi um voluntariado onde eu tinha algumas funções, assim, eu participei da gestão da unidade de conservação, ajudava o gestor. Também participei, realizava atendimento ao público, tanto presencial quanto por telefone na unidade de conservação. Também fiquei responsável pela agenda do parque e na metade, mais ou menos, fazia uns 6 meses que eu estava lá, eu virei também guia de trilhas especiais do parque, fazendo as caminhadas noturnas e também trilha de fortaleza. Então, como que funcionou para eu fazer voluntariado lá? O voluntariado do estado está suspenso, se eu não me engano, agora. Tem que dar uma ligada no IAP e perguntar, caso alguém tenha interesse. Mas na época que eu estava, o parque tinha uma empresa que fazia gestão do Parque Estadual de Vila Velha, e o contrato com a empresa acabou e não foi renovado pelo governo do estado. E com isso o parque ficou sem alguma empresa, sem quem fizesse a gestão, né? Além o IAP era o responsável, mas não tinha uma empresa que trabalhasse lá com atendimento ao público. E daí também foi assim, o governador não deixou a gente fechar o parque na época, então eles falaram assim, vocês vão ter que operar o parque de algum jeito. Com isso, o IAP convidou os funcionários que trabalhavam e voluntários para poder participar no parque, poder ajudar nessa gestão do parque. Então, tinha os moradores, tem uma comunidade que tem do lado do parque uma comunidade, e essas pessoas que moravam ali, que se voluntariaram para trabalhar no parque, e também alguns funcionários do Instituto Ambiental do Paraná. Na época, eu era estagiária só do IAP, mas eu vivia falando, eu quero ir trabalhar também. Eles falavam, estagiária não pode. Mas eu vivia pedindo, eu falei, por favor, deixa eu trabalhar. Daí eu fui convidada para administrar a agenda de visitação da unidade de conservação. Então, a princípio, todo o atendimento do público, assim, telefone, se você ligava no parque, era transferido para o meu telefone para mim atender e eu fazia daí essa agenda de visitação da unidade de conservação. Então, foi assim que eu consegui começar a trabalhar no parque. Depois disso, daí eu tive a oportunidade de trabalhar presencialmente lá. Então, eu fazia fins de semana e feriados, eu trabalhava no parque. E fazia, daí, com o passar do tempo, daí você fica lá, você vai aprendendo, né, conteúdo sobre o parque. Então, daí eu fazia recepção dos visitantes. Todo o atendimento ao público lá eu fiz questão de gestão, assim, fiz atendimento ao caixa, guiava grupo, o que precisava, eu estava lá disponível, assim, e era uma coisa, assim, que eu amava fazer, amava mesmo. Eu nunca recebi um centavo para estar lá, assim, eu ia porque eu gostava realmente do trabalho. Desde o começo fui eu que me ofereci para ir, então daí como eu era voluntária para ir, daí eles custeavam transporte e alimentação para mim lá durante a estadia. Mas eu não sei se eles estão com voluntariado aberto, eu acho que não. Principalmente porque agora o Parque Estadual de Vila Velha entrou uma empresa para fazer a concessão esse ano. Então essas são algumas fotos lá enquanto eu trabalhei lá, dos passeios noturnos e também da Taça, né, que é o ponto turístico mais conhecido do parque. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do projeto Rondon. O projeto Rondon, ele é um projeto do Ministério da Defesa, do governo federal, onde ele busca levar desenvolvimento para as regiões que têm menor IDH do país, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do país. Então, aquelas regiões que são bem pobres, que precisam de desenvolvimento, ele busca levar esse desenvolvimento. E como que é feito esse desenvolvimento? Eles selecionam universidades do Brasil inteiro para ir para essas cidades, é tudo custeado pelo governo. Você só escreve o projeto, se você for aprovado, se o seu projeto for aprovado, você vai para a região que eles estabelecerem. Então, o projeto funciona assim: as universidades inscrevem 8 alunos e 2 professores no projeto e escrevem um projeto. Normalmente é dito assim, por exemplo, a operação que eu fui era do Piauí. Então, eles passaram lá uma lista de 10 municípios do Piauí e a gente tinha que estudar esses 10 municípios do Piauí, identificar quais eram os principais problemas que esses municípios enfrentavam e propor oficinas que levassem desenvolvimento para a região baseado nessa dificuldade que os municípios tinham.
Só que, como eram 10 municípios, os municípios eram sorteados. A gente não tinha como saber se eu ia para o município A ou B. A gente ia para um desses municípios se fosse selecionado, mas não tinha como saber como era qual. Então, eu tinha que fazer propostas que atendessem a região em geral, não apenas o município. E o projeto Rondon ele é dividido em 3 grupos: o grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A trabalha com oficinas na área de saúde e direitos humanos. O grupo B é o grupo do qual eu participei, que daí trabalha com esses que estão aí na tela, que seria a área de comunicação, meio ambiente, tecnologia e produção e trabalho. E o grupo C é um grupo de comunicação. Eles fazem a cobertura do evento, no caso. Eles filmam as oficinas feitas pelo pessoal da saúde, pelo pessoal do grupo B, que inclui meio ambiente. Então, seriam esses 3 grupos. O grupo que eu participei foi o grupo B, justamente porque uma das temáticas era meio ambiente, que é a minha área de atuação, né? Então, eles buscam fazer um grupo multidisciplinar que atenda essas 4 áreas, quando a universidade vai selecionar quem vai participar. Então, eu fui representando as oficinas, principalmente de meio ambiente, mas isso não quer dizer que eu ia atuar só em meio ambiente, porque o Rondon é um projeto, assim, bem dinâmico. Então, você não vai para fazer só o que você sabe, você vai para fazer o que você sabe para ajudar os outros a fazer o que eles sabem também. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do Rondon. É um projeto de voluntariado, você não recebe nada para ir, assim, você só recebe o custeio da viagem, né? Mas você não recebe recurso para participar, você participa porque quer. Ele ocorre durante as férias, ou no mês de janeiro, ou no mês de julho. Eu participei no mês de julho do ano passado. Qualquer curso, a partir da metade, você tem que estar a partir da metade do curso. Por exemplo, a engenharia é uns 5 anos, eu tinha que estar pelo menos a partir do 6º período, que era a metade do curso, para poder participar. Ou no caso, quem é medicina tem que estar a partir do 8º período, que é a metade do curso, e assim vai. São 3 conjuntos, daí você tem que ver, por exemplo, se você resolveu seguir, sei lá, psicologia, então teu curso está mais na área do conjunto A, mas isso não quer dizer que você não possa participar no conjunto B. Mas é que assim, o conjunto A é muito mais voltado a essa área, e você tem que ver que tem universidade que escreve projeto para todos os conjuntos, A, B e C. E tem universidade que escreve só para um ou outro conjunto específico. A PUC, por exemplo, no ano que eu participei, eles só estavam escrevendo para o conjunto B. Não, a gente fez B e C. Foi feito um grupo de comunicação e um grupo de, no caso, meio ambiente e trabalho e outras áreas. As universidades que se inscrevem para participar, você como aluno não pode se inscrever sozinho. Mas, por exemplo, se você entrou numa universidade que nunca participou do Rondon, você pode ir atrás do núcleo de extensão deles, dar uma conversada e perguntar: vamos participar? Tipo, se coloca à disposição também para você tomar a dianteira. Nesse projeto, a PUC já estava acostumada a participar, não foi a primeira operação que a PUC foi, ela já tinha escrito outros projetos, só que fazia uns 3 anos que a PUC não mandava grupo, porque teve um ano que eles mandaram, mas não foram aprovado o projeto, depois eles tiveram umas mudanças lá e acabaram não mandando o projeto. Daí eles resolveram escrever o projeto, tanto que quando eu entrei na PUC, uma das primeiras coisas que eu fui atrás foi querer saber como que funcionava o projeto Rondon. Como eu tinha conhecido no CEP, através da palestra que teve lá explicando o que era o projeto, eu já sabia muito que eu queria participar, porque eu sempre tive em mente, assim, que eu queria retornar para essa cidade de alguma forma o bem que eu recebi. Eu tinha uma graduação gratuita, 100% bolsa, que eu não pagava, então eu queria devolver de alguma forma para a sociedade isso que eu recebi. E uma forma que eu encontrei foi participar do Rondon. Eu falei, eu quero levar para uma região que queira ou não, essas cidades são cidades assim que o pessoal não tem muita esperança. Você vai conversar com jovens, eles já pensam, eu quero casar. Ninguém fala, é difícil alguém falar assim, não, eu quero ir para a capital, eu quero estudar, eu quero mudar de vida, assim. Então eu falei assim, cara, é legal mostrar assim que eu vim de família humilde, sempre estudei em escola pública e que também é possível você chegar numa graduação. Então eu queria poder retornar dessa forma. Então por isso desde o começo do curso eu fui atrás saber como que funcionava o projeto Rondon. Daí, no ano que eu participei, até eu que liderei o grupo do projeto Rondon, eu estruturei, a gente fez as oficinas juntos, foram criadas, mas na hora de estruturar o projeto, fui eu que estruturei o projeto, tudo, porque eu falei assim, como era a PUC só participou do projeto no último ano que eu estava na faculdade, assim, no último ano que eu estava, eu peguei e falei assim, eu preciso
fazer um projeto que seja aprovado, porque se não for aprovado eu não vou poder participar mais. É a minha única chance. Então, por isso que foi até um dos motivos que eu fiz questão de tomar a liderança assim, do projeto, porque eu falei, eu quero fazer dar certo esse negócio. Então, ele tem todo um processo seletivo, tanto do governo federal, você encaminha o projeto, o governo analisa, ele não pense que eles recebem, assim, 5, 10 projetos, porque são 10 cidades, eles selecionam 2 universidades para cada cidade, então são 20 universidades selecionadas, mas eles recebem em torno de 50 projetos por operação, assim. Então, é bastante concorrido, então você tem que fazer um negócio que seja viável para eles poderem aprovar teu projeto. E também dentro da universidade teve um processo seletivo. Eu lembro que teve uma reunião inicial para explicar o que era o projeto, para quem não sabia. Aí nós passamos por uma dinâmica em grupo, depois da dinâmica em grupo nós passamos por entrevista individual, porque também, assim, não é simplesmente, eu vou participar desse projeto porque eu vou ganhar uma viagem de graça. Lá a gente trabalha pra caramba, então tinha que ter certeza que as pessoas que estavam indo eram pessoas que queriam trabalhar realmente. Então a gente passava por uma entrevista para saber se a gente tinha problema com alimentação, se tinha alergia a alguma coisa. Então era um processo seletivo assim bem aprofundado. Depois disso nós tivemos uma preparação, assim, foi selecionado o grupo que iria escrever o projeto, porque assim, tem universidade que escreve que os organizadores do projeto escrevem e submetem e depois selecionam os alunos. A PUC não, a PUC seleciona os alunos escrevem o projeto é dos alunos. Então, nós escrevemos o projeto, daí ficamos sabendo que tinha passado. Depois que nós passamos, ok, vamos se preparar para as oficinas. Então, teve todo um treinamento de preparar a oficina, ensaiar cada oficina, o que a gente ia falar, o que deixava de fazer, e não só nesse sentido. Porque às vezes a gente se programou para fazer oficina para 50, 60 pessoas. Chegava lá na hora, tinha uma pessoa na oficina. Aí você ia olhar para a pessoa, vai embora porque eu não vou te dar oficina. Não dá, a pessoa está ali te esperando para ver. Então você tinha que estar bem disposto. Então a gente foi preparado também nesse quesito emocionalmente, de saber lidar com as diferentes situações, também em relação a conflito com o grupo, porque foram assim, nós éramos em 8 rondonistas e cada um de um curso, nenhum era do mesmo curso. Nós éramos cada um de um curso diferente. Então, tinha gente de direito, tinha gente de psicologia, eu de engenharia florestal, gente que nunca se viu na vida, que iam passar 20 dias juntos lá no Piauí. Então, foi bem importante essa preparação que a gente teve para lidar com essas dificuldades. Depois nós nós tivemos o projeto, daí tem que fazer ajustes no projeto, depois que você passa. E com isso vem a viagem. Isso tudo começa a preparação, assim, quase um ano antes, dá uns 9 meses de quando você escreve o projeto para quando você vai para o Piauí, uns 9, 10 meses antes. Aí nós fomos para o Piauí, uma viagem de 18 dias. Como o projeto é desenvolvido pelo Ministério da Defesa, conta com o apoio do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Então a gente foi assim, a gente foi para o Piauí, aí tinha o ponto de encontro, a gente encontrou todo mundo em Teresina. Em Teresina a gente passou 3 dias no quartel, vivendo como qualquer outro, assim, do quartel mesmo. A única diferença é que eles tinham, assim, alojamento feminino e alojamento masculino. Mas a gente ficou no quartel, ali a gente daí ganhou o kit de material, ali as camisetas, chapéu, o kit rondonista, que chama. E daí eles explicam ali o que a gente pode, não pode fazer, questão de regras, tem uma festa de abertura, tudo. Mas esse tempo no quartel, assim, é um dos períodos mais difíceis pela questão, assim, é muita gente. Pensa, 250 meninas num alojamento para tomar banho, e tudo tem horário de quartel mesmo, assim, ó, janta tá horário, depois das 10 não pode acender a luz, depois das 10 não pode sair do quarto. Então era dentro, e fora que assim, por exemplo, o banheiro não tinha sequer cortininha para separar, bem quartel, era bem legal. Enfim, daí sei que a gente ficou 3 dias em Teresina, de Teresina a gente foi para a cidade, daí a gente tinha sido selecionado para uma cidade chamada Várzea Grande, Piauí. Bem assim, interior, levava o quê? Umas 6, 7 horas da capital para ir para a cidade do interior. E lá tinha 6 mil habitantes no máximo, a cidade que a gente ficou. Aí a gente ficou na cidade e a ideia lá era aplicar as oficinas que a gente tinha criado. A gente tinha oficinas assim, vocês já devem ter visto aquela oficina daquela telha de pet,
onde você coloca água sanitária dentro da garrafa e coloca no teto. Lá é muito escuro as casas, então a gente fez oficina sobre isso. A gente fez oficina sobre higiene, sobre dengue, porque lá eles têm muito problema de dengue, que não tem tratamento de esgoto, então a gente tinha os esgotos abertos, assim, a gente passava do lado. Então a gente fez oficina de repelente, coisas assim para tentar minimizar os problemas que a cidade enfrenta. E um dos objetivos do Rondon é também que as oficinas precisam ser replicáveis. Então tem que ser coisa que as pessoas aprendam e saibam fazer depois, possam usar depois na cidade. Então, e era oficina, assim, muita oficina. A gente tinha em torno de 50 a 55 oficinas para fazer durante 12 dias. 12 dias, 50 oficinas. E a gente começava a oficina 8 horas da manhã, terminava 10, meia, 11 horas da noite a oficina. Saía de uma e entrava noutra, assim. Era correria o dia inteiro, por isso que foi bem importante essa preparação antes do projeto também. Já falei que foi de Várzea Grande. Então, essas são algumas fotos do projeto que a gente fez, então vou só retornar na outra aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, a apresentação que a gente teve no município, ali em cima. Aqui embaixo o grupo, aqui a gente já estava, foi na abertura do projeto, que a gente estava lá em Teresina. Como para cada cidade ia 2 universidades, então foi a gente junto com o pessoal da USP de Ribeirão Preto, de São Paulo, para a cidade de Várzea Grande. Mas é uma experiência assim que vale a pena, assim, se um dia vocês ingressarem na universidade, independente de qual seja o curso, assim, se tiverem oportunidade e gostarem da ideia do projeto, vale a pena correr atrás e querer participar, porque é um projeto muito legal. Aqui já é a gente com a comunidade nas oficinas em si mesmo, então a gente teve oficina de informática, essa na universidade aqui embaixo foi uma oficina de informática que a gente foi fazer. A universidade tinha, tipo, 4 computadores funcionando. Então, a gente tinha que dar uma oficina de informática com 4 computadores para 60, 70 pessoas. Foi bem desafiador. Também, ali em cima, eu trabalhei muito na área de educação ambiental com as crianças, porque tinha uma menina de engenharia ambiental. Fui eu de florestal e tinha uma menina de engenharia ambiental no meu grupo. Então, nós duas se juntamos e dávamos as palestras da área de meio ambiente. Aí eu fiquei mais com a parte de educação ambiental. Então, eu fiz oficina de caça ao tesouro com as crianças na praça, para mostrar a importância dos recursos naturais com elas. Fiz oficina sobre reciclagem com as crianças, de fazer instrumento musical com material reciclável. A gente fez teatro na praça, essa última aqui do canto, do teatro que a gente fez na praça para as crianças. E uma coisa que até foi bem interessante, a gente fez o teatro para as crianças, e a gente levou tinta para pintar o rosto. Daí a gente falou, no final a gente pinta o rosto das crianças. Gente, eles nunca tinham visto tinta para pintar o rosto. Foi lindo de ver, assim. Foi uma das partes que eu achei mais emocionante. As crianças vinham, tia, você faz uma tatuagem em mim, tia? Então, assim, às vezes na universidade a gente se distancia muito das pessoas, assim, tipo, mais carentes, mais pobres. Às vezes parece que a gente vive num universo, assim, com doutores, com mestres, com... Todo mundo tem um título. E lá a gente não tinha título nenhum, a gente era tia pintando rosto de criança. E isso, assim, para mim foi muito tocante, assim, mostrar que você pode ser o que você for e no final você é só mais um humano, assim, ali que, tipo, tivesse eu graduação ou não, eu tava ali para fazer a diferença de uma criança pintando o rosto. Então, tipo, às vezes para ela aquilo foi muito mais marcante do que qualquer outra coisa que eu tentei ensinar para ela a tarde inteira, todo o período que eu tive ali, sabe? Então, isso foi muito bonito. Essa outra foto ali na última coluna em cima é que a gente fez bombeamento de água por catavento. Lá eles têm muito problema, eles têm muito poço, muita cisterna, né? Que eles têm problema com água lá. Então, daí a gente fez um bombeamento que era um sistema fácil, com canos PVC e catavento para poder bombear a água. Então foi uma experiência assim bem marcante para mim, que eu recomendo particularmente para todo mundo. É uma oportunidade que acho que a gente tem na graduação e nem sempre a gente sabe. Pelo menos quando eu entrei na PUC, eu ouvi falar do projeto assim, a primeira semana que eu entrei, depois disso nunca mais. Eu passei 4 anos na universidade sem ouvir falar do projeto. Então, se não fosse uma coisa que eu já sabia que eu queria, dificilmente eu ia aceitar participar depois. Então eu acho legal reforçar isso. Daí, depois desse tempo que a gente ficou no município em si, a gente voltou para o quartel, para o encerramento do projeto. A gente ficou mais 3 dias daí em Teresina novamente para o encerramento do projeto. Feito o encerramento do projeto, daí a gente veio embora para Curitiba. Assim, foram 20 dias durante as férias de julho. Assim, tipo, não tive férias,
depende do ponto de vista. Eu tive férias lá no Piauí, trabalhando, fazendo bem para o outro. Para mim, valeu super a pena, assim, mais do que eu ficaria em casa e muito provavelmente eu não ia fazer nada muito proveitoso. Então, assim, quando eu fui para o Rondon, eu trabalhava na consultoria, eu pedi para sair da consultoria. Eu tinha férias para pegar, eu podia ter pego só minhas férias e ter ido pro Piauí. Só que eu tinha conseguido, eu tinha que cumprir o estágio obrigatório da faculdade no último ano da graduação. E eu tinha que fazer, eu fui em julho para o Piauí, e em agosto já era o estágio obrigatório. Então eu pedi para sair da consultoria. Terminei meu contrato com eles lá e fui fazer meu estágio no Parque Nacional do Iguaçu. No Parque Nacional do Iguaçu, eu também tive 4 atividades principais que eu realizava lá. Inventário florestal, uma área que que ia ser feito supressão vegetal, que eles iam cortar no marco das 3 fronteiras para fazer a ponte Brasil-Paraguai, que estão fazendo uma nova ponte Brasil-Paraguai. Eles precisavam de solicitação para derrubar a vegetação dessa outra área para transferir o estacionamento deles, que passaria a ponte em cima, para outro lugar. Então, foi isso que eu fui ajudar. Também participei do Viveiro Florestal, porque lá, na verdade, assim, eu não trabalhei no Parque Nacional do Iguaçu. Eu trabalhei na empresa que faz a concessão do Parque Nacional do Iguaçu, que é o Grupo Cataratas. Então, eu fui trabalhar para eles e eles têm vários projetos lá. Um dos projetos que eles têm é junto com o Horto Municipal de Foz do Iguaçu, onde eles produzem mudas nativas para plantio na cidade junto com o horto do município, junto com o horto de Foz. Então eu fui para fazer o planejamento de produção de mudas do viveiro florestal também de Foz do Iguaçu. Também ajudar no corte e poda de árvores, porque lá nas trilhas de visitação do Parque Nacional do Iguaçu, para quem conhece, tem muita árvore, tem árvore por volta da trilha inteira. E volta e meia, quando dá chuva muito forte, as árvores que estão comprometidas, elas caem na trilha. E se estiver passando algum visitante, pode machucar. Então, uma das coisas que eu fui fazer era identificar quais eram as árvores que podiam ser cortadas ou não no decorrer da trilha para evitar que turistas se machucassem. E também trabalhei com educação ambiental lá em Foz. O período que eu estava lá deu, por sorte, bater o Dia da Árvore, foi em agosto e setembro do ano passado. Então, no mês de setembro, dia 21, teve o Dia da Árvore, então eu auxiliei na ação de plantio que eles fizeram junto com as comunidades do entorno e também com outros eventos de educação ambiental que eles tinham lá durante o período que eu fiquei. Foram 2 meses. Aqui tem algumas fotos dessas ações de educação ambiental e de plantio que a gente fez junto com a comunidade do município. Então, como que eu consegui esse estágio para trabalhar nas cataratas? Todo mundo me pergunta isso, é a primeira coisa que todo mundo me pergunta. Então, na verdade, foi assim, essa foi uma parte de muita proatividade, assim, que eu digo da minha parte, porque eu sempre quis trabalhar com eles, né? Meu sonho de criança era conhecer as cataratas, eu já tive a oportunidade de conhecer logo no começo da graduação, que eu tive a oportunidade de conhecer como turista mesmo, e depois que eu conheci, que eu fui para conhecer, depois que eu conheci, eu falei assim, agora eu quero morar nesse lugar. Eu falei, nem que seja por pouco tempo, mas eu vou morar nesse lugar. Aí eu comecei a pensar formas que eu poderia fazer para trabalhar lá com eles. Então eu entrei em contato com o ICMBio, que é o órgão gestor responsável pelo Parque Nacional, né, por ser uma unidade de conservação federal. Então eu entrei em contato com o ICMBio e perguntei para eles, como que eu faço se eu quiser fazer meu estágio obrigatório com vocês? Aí eles me passaram um e-mail, mas assim, eles levavam 4 5 meses para me responder um e-mail. E isso, assim, eu comecei a falar com eles, eu fui para Foz no final de 2017. Eu comecei a falar com eles, desde que eu fui, eu já comecei a me informar, porque eu sabia que no último ano eu ia ter que fazer o estágio obrigatório. Só que eles eram muito devagar para responder, assim, muito devagar mesmo. Daí eu falei, ai, não vai dar certo esse negócio, porque eles vão demorar muito para me responder, capaz de não dar certo eu perder meu tempo. Daí eu falei, então eu vou tentar na concessionária, na empresa que faz a concessão do parque, administra o parque. Aí foi quando eu comecei a me inscrever para os processos seletivos do Grupo Cataratas. O Grupo Cataratas tem processo seletivo para estágio de faculdade e para trainee. Só que o problema é assim, que os estágios dele e trainee, como eles divulgam para todo mundo, tem muita inscrição mesmo, assim, de passar de 200 mil inscrição. Daí eu me inscrevi no processo, 3 anos seguidos e nunca tive assim nenhum retorno. Daí no final de 2018, quando eu estava fazendo, eu falei assim, esse ano eu preciso conseguir, porque 2019 eu tenho que fazer meu estágio obrigatório, né? Aí eu me inscrevi, quando eu vi, eles já tinham divulgado que já tinham selecionado as pessoas para a segunda etapa, e eles tinham prometido que iam dar feedback para todo mundo que se inscreveu.
Daí eu fiquei muito chateada e comecei a comentar em todas as publicações do LinkedIn deles. Eu comecei a comentar, vocês prometeram retorno do processo seletivo e não me deram retorno do processo seletivo. Aí nisso, o gerente de RH viu minha mensagem, uma das minhas mensagens, né? Porque eu comentei, sei lá, numas 20, 30 publicações deles. Aí o gerente de RH viu uma dos meus comentários, pegou e falou assim: me passa teu telefone, eu quero conversar com você. Aí eu passei o telefone, assim, não deu 10 minutos, ele me ligou, me pedindo desculpa. Eu falei, não, desculpa, é que a gente recebeu mais de 200 mil inscrições e a gente não dá conta de dar retorno para todo mundo. Daí ele falou, mas eu tô te ligando agora para te dar um retorno, sinto muito se você não passou, mas queria te dizer que se você quiser visitar qualquer um dos nossos parques, eu te dou ingresso de graça, que não sei o quê. Eu peguei e falei assim, olha, eu não quero um ingresso de graça, mas eu queria fazer meu estágio obrigatório. Eu queria fazer meu estágio obrigatório com vocês, em um dos parques de vocês. Daí ele falou, sério mesmo? Eu falei, aham. Dele, qual parque você queria fazer? Eu falei, eu queria fazer nas Cataratas. Dele, você não quer... Porque assim, o Grupo Cataratas, a sede principal fica no Rio de Janeiro, onde eles têm 2 parques. E daí as outras empresas são do grupo, né? A primeira criada foi o Parque Nacional do Iguaçu, mas hoje em dia a sede fica lá no Rio. E daí ele falou, você não quer vir para o Rio porque o Rio de Janeiro é melhor, tem mais empresas, você pode ter uma atuação melhor aqui. E lá eles cuidam da Floresta Nacional da Tijuca, né? Então eles falaram, aqui você vai ter, é mais tua área. Só que eu peguei e falei assim para eles, o custo de vida no Rio era muito mais caro. E como eu tinha largado meu emprego, eu tinha dinheiro contado assim para tipo, ir para Foz e voltar, não tinha dinheiro sobrando. Então eu peguei e falei para ele, eu falei, acho que o custo de vida no Rio eu não consigo me manter. Se você conseguir para Foz, para mim é melhor. Daí nisso, isso foi um ano antes assim, de eu ir para o estágio, que eu consegui esse contato com eles. Aí disse o gerente da RH pegou e falou, eu falei assim, só que eu tenho um problema, o meu estágio é só ano que vem, eu falei para ele. Ele falou, não, então faz o seguinte, anota meu número, quando você começar a ver as coisas do estágio, pode mandar mensagem no meu WhatsApp que eu vou conseguir esse estágio para você. E assim foi como eu consegui o meu estágio nas Cataratas, assim, tipo, é uma coisa que dificilmente eu acreditaria dizer que um contato pelo LinkedIn faria isso. Até uma coisa que eu ia falar para vocês, que quem não tiver ainda, que crie um LinkedIn, que pretende, assim, porque o LinkedIn é uma rede social profissional. Ali você tem muito contato com muito profissional da área, assim, que você tem fácil. E queira ou não, assim, sinta-se à vontade para usar o LinkedIn para chegar e se apresentar. Eu sou fulana, tenho interesse em fazer estágio. Peça seu estágio voluntário. Eu fiz estágio voluntário em Foz, eu fiquei 2 meses lá, não recebi para estar lá. Só que eu digo assim, a experiência que eu tive foi muito melhor do que qualquer pagamento que eu teria, porque quantos têm a oportunidade de trabalhar nas cataratas? Então, para mim, assim, foi bem importante esse contato pelo LinkedIn. Então, é uma coisa assim que, para quem não tem, eu recomendo fazer essa rede social. Então, durante o tempo que eu passei em Foz, eu trabalhei junto com ações de plantio, trabalhei com manejo de fauna silvestre, foi bem legal. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto, assim, lá, todo mundo sabe, assim, quem já foi, né, que tem muito problema com coati lá. E eu trabalhei junto com manejo de coati, e daí, tipo assim, eu sou engenheira florestal, que experiência que eu tenho com animal? Quase nenhuma. Mas lá nós éramos em 3 estagiárias. Eu de florestal, tinha uma de veterinária e uma de gestão ambiental. Então foi legal assim que eu pude aprender da área delas também. Então esse, por exemplo, manejo de fauna silvestre, eu acompanhei junto com o pessoal de veterinária e pude aprender e gostei bastante da experiência, por sinal. Realizei o inventário no Marco das Três Fronteiras, que eu já comentei com vocês. Também fiz a análise fitossanitária, que seria no caso ali de corte e poda de árvores. Trabalhei junto com o planejamento de produção de mudas do Horto Municipal. Então, eu fiz todo o planejamento de produção deles. Eles queriam produzir palmito jussara, principalmente, por ser uma espécie que eles têm muito problema para conseguir adquirir mudas ali na região. Também ajudei na organização de eventos de educação ambiental e de integração com a comunidade lindeira, que no caso é a comunidade do entorno do parque. Aqui tem algumas fotos desse manejo de fauna que eu trabalhei. Então, a gente fazia a captura dos coatis, a retirada de sangue deles, para poder analisar os problemas de saúde, porque como muitos dos coatis, eles comem comida humana, né, por estarem ali em contato, sempre tem um que dá um salgadinho, ou eles pegam, porque os coatis, eles são bem safados, eles roubam as comidas do turista mesmo. Então, a gente realizava exame de sangue neles. Também esse quarta cavalgada aqui do lado direito, do direito na esquerda, foi um evento que a gente realizou junto em Capanema, que é uma das últimas cidades do estado,
onde a gente fez um evento para aproximar a comunidade do parque. Porque vocês já devem ter ouvido falar daquele problema que tem da Estrada do Colono lá, que eles querem reabrir a Estrada do Colono. E nessa cidade em especial, que é Capanema, é uma das cidades, é a cidade onde sai a Estrada do Colono. Então, eles são super a favor da Estrada do Colono, porque eles falam que o parque atrapalha, atrasa a viagem. Então, eles fazem muito evento para mostrar a importância do parque também para a região. Então, esse foi um evento bem legal, que foi uma cavalgada organizada pelo parque, porque região assim de interior tem muito isso, né, de cavalgada. Então, foi um evento que foi feito assim com mais de 200 pessoas, andando em cima dos cavalos mesmo, em procissão. E no final tinha toda uma mensagem da importância do parque para o desenvolvimento econômico da região, mas que ele não precisa necessariamente ser cortado por uma estrada para proporcionar esse desenvolvimento econômico, que eventos como esse podem muito bem facilitar. E daí tá. Daí eu terminei a faculdade, realizei estágio, realizei iniciação científica, fiz um monte de coisa que nem eu falei para vocês. Mas daí, como eu tinha largado meu estágio que eu tinha uma oportunidade de ser efetivada no estágio que eu estava, para ir para o Piauí, participar do Rondon, para ir para Foz do Iguaçu fazer meu estágio obrigatório, aí, né, bate aquela insegurança de todo mundo, terminei a faculdade, agora o que eu faço, né, tô desempregada. Mas eu, pelo menos, assim, eu penso assim, que a gente tem que aproveitar as experiências ao máximo. Então eu me preocupava com o futuro, claro que, né, todo mundo se preocupa, ninguém gosta de ficar assim, porque daí eu tinha gastado todo o dinheiro que eu tinha em Foz do Iguaçu, o que eu ia fazer da minha vida, né? Aí que cabe a importância de ter um currículo adequado, então eu já tinha passado por tanta experiência, então vamos colocar isso no papel, né? Foi o que eu fiz. Fora isso, ativar o network nesses 5 anos de graduação, mais 4 de técnico, 9 anos aí na conta. Deu para fazer uma agendinha assim, né? De conhecer profissionais, um network legal. E é importante assim, você conheceu a pessoa no técnico e foi alguma coisa que você gostou, tenta manter contato com ela. E quando eu digo isso, não diga assim, fica mandando para ela toda semana, mas, por exemplo, se ela tem uma palestra e você pode ir, vai na palestra dessa pessoa. Só para ela ver que você está ali, entendeu? Também realizei buscas em sites de emprego, ligações, o network nessa hora é fundamental, porque assim, sempre tem um que conhece alguém que tem uma vaga na empresa. Então, se você mostrar que você está ali, que você está disposto, quem sabe essa vaga na empresa é tua. Também é importante, bem importante, manter contato constante com os colegas e professores, tanto da graduação quanto do técnico, principalmente os colegas que continuam trabalham na área que você atua, mas não necessariamente. Mais pra frente, vou contar uma história bem legal para vocês, por exemplo, de como eu consegui o meu atual emprego. Fora isso, se você não tem experiência no currículo, ou tenha, mas se você está parado, é que eu sempre penso assim, nunca fique parado. Você tem que estar em constante aprendizado. Tá desempregado? Ok. Veja se tem um lugar que você pode fazer voluntariado perto da sua casa. Se não tem, sei lá, vai dar palestra em colégio. Arranja algum jeito de mostrar que você está trabalhando. Assim, que as pessoas te vejam. Por exemplo, realizar cursos de aperfeiçoamento. Você pode ter terminado a faculdade, pode não ter conseguido um emprego até agora. Não é tão fácil assim. Não digo só em relação à área ambiental, mas para qualquer área. Não, é aquilo que eu falei no começo, o emprego não vai cair na tua cabeça, você tem que ir atrás. Então, faça cursos também nesse período, enquanto você estiver parado, tanto de extensão, se tiver a condição de fazer uma pós-graduação, faça uma pós-graduação. Mantenha os conhecimentos atualizados. E, por último, a prestação de consultorias. Por exemplo, eu estou formada, tenho meu diploma, por que eu não vou fazer consultoria? Tipo, se eu estou tentando emprego de tudo quanto é jeito, faça consultoria, porque às vezes é numa consultoria dessa que você consegue arranjar o teu empregador, que você consegue o contato com a empresa que vai te contratar. Às vezes o cara, no momento, ele não tem condições financeiras de te contratar, principalmente consultoria, porque a consultoria funciona muito assim por demanda. Então, se tem projeto, eles contratam, se não tem projeto, eles dispensam. Então, o legal de você ser consultora é exatamente isso, que você, assim, e depois que as pessoas sabem que você está fazendo consultoria, todo mundo te chama para fazer um trabalho, todo mundo conhece, eu preciso fazer isso aqui, vou ali te chamar. Então, é uma área, assim, que vale a pena tentar seguir.
Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de oportunidades acadêmicas e profissionais de maneira geral, que eu acho assim que tanto no técnico quanto na graduação são áreas que vocês podem e devem aproveitar para investir. Então, o ensino médio integrado com o técnico, por que que eu considero o ensino médio uma oportunidade? Justamente aquilo que eu falei no começo. Porque é uma oportunidade que você tem de ver se a área que você escolheu é o que você gosta ou não é, e tá tudo bem mudar. Se você não gostar, ok, tá tudo bem. Você também não precisa terminar o ensino médio hoje e ano que vem já correr para graduação. Você pode esperar se encontrar, não tenha pressa, tenha o seu tempo, assim. A única coisa que eu digo é se encontre, assim, porque você fazer o que você não gosta é bem complicado. Eu digo isso porque eu tenho colegas que já resolveram fazer graduação porque o pai e a mãe queriam ou porque o namorado queria e não são felizes na profissão que trabalha. Eu tive uma colega que ela levou 8 anos para concluir a graduação porque não era o que ela queria. Só que daí ela também não tinha vergonha de falar para os pais dela que ela não queria mais aquele curso. Então ela terminou, mas terminou em 8 anos. Uma coisa que ela ia fazer em 4, sabe? Então, faça aquilo que você gosta, assim, não tenha vergonha. Eu acho assim, eu prefiro decepcionar, tipo, até certo ponto, pai e mãe, e falar assim, ó, eu quero fazer isso, do que você se decepcionar a sua vida inteira trabalhando com o que você não gosta. Pai e mãe perdoa, sabe? É mais fácil. E se você tiver a oportunidade, faça uma graduação. Não que a graduação seja um requisito. Ah, você fez graduação, você vai conseguir um emprego. Mas o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. E assim, quem tem mais a oferecer normalmente é quem tem mais oportunidades. Então, se você puder, faça uma graduação, curso online gratuito. Acho que eu bati nessa tecla, né? Tanto na graduação quanto no ensino técnico. Também iniciações científicas. Tanto no técnico quanto na graduação são oportunidades muito legais. Eu sei que, pelo menos na minha época de CEP, a Federal e a PUC ofertam umas iniciação científica júnior, que é para quem ainda está no ensino médio. Se você tem interesse em fazer isso, vai atrás. Uma coisa que eu vou dizer para vocês. Tipo, você vai falar, eu estou no ensino médio, você está falando coisa de faculdade. Gente, eu achei muito legal uma menina, enquanto eu estava na graduação, que ela participava das nossas semanas acadêmicas. Ela fazia técnica em meio ambiente. Ela pedia para participar das nossas semanas acadêmicas. Ela falava assim: é que eu quero ver se é essa área que eu quero mesmo. Então, ela assistia nossas palestras da semana acadêmica. Ela ia lá porque ela falava assim eu tenho a oportunidade de conversar com o professor, conhecer as áreas de trabalho, conversar com os outros estudantes, mesmo ela sendo aluna de ensino médio. Então, é uma coisa assim: aproveitem essas oportunidades. Também em relação a centro acadêmico, que daí é uma coisa mais voltada para a universidade, mas também nada impede de vocês, enquanto técnico, quererem se unir ali e criar um grupo. Por exemplo, eu fazia grupo de educação ambiental quando eu ainda estava no ensino médio. Também aproveitar essa questão de extensão universitária, grupo de estudo, projetos, monitorias. É uma coisa assim que às vezes vocês têm a oportunidade de ajudar seus professores também. Por que não? Quando eu fiz o estágio do CEP, eu fiz no próprio CEP, junto. Eu era estagiária, eu era monitora de laboratório. Até o Schnitt lembra que às vezes eu ajudava ele em alguma coisa das aulas dele. Então é uma oportunidade também de você se aproximar do professor, se aproximar ali dessa rotina de laboratório. Aproveitem essas oportunidades. Aproveitem os estágios. Assim, se você tiver um currículo fazendo essas coisas que eu orientei, muito provavelmente você vai ter um bom currículo e logo vai conseguir um estágio. E quando eu digo estágio, não pense só em estágio remunerado. Tem muito estágio assim. Hoje em dia, estágio não remunerado só pode ser se for o estágio obrigatório. Então, dificilmente eles vão aceitar você para fazer estágio sem remuneração em qualquer lugar. Mas voluntariado você pode fazer. Então, tente encaixar isso. Eu até deixei em cores ali os que estão em amarelos, para quem não tem experiência em currículo, nunca trabalhou, são coisas que eu recomendo vocês fazerem. Tanto cursos online e gratuitos, iniciação científica, extensão universitária e voluntariado, porque são coisas que vão enriquecer o currículo de vocês. E que assim vão proporcionar que quem olhar o teu currículo vai falar, essa pessoa aqui nunca trabalhou, mas ela está buscando aperfeiçoamento, vamos dar uma oportunidade para ela. Pelo menos o meu primeiro estágio foi assim que funcionou. Eu tinha experiência, assim, não tinha experiência profissional, mas busquei essas experiências de cursos, busquei colocar alguma coisa no meu currículo além do básico. Então, essa é uma coisa que eu digo para vocês. Também a importância desses eventos profissionais.
semanas acadêmicas, semana de meio ambiente. Às vezes tem uma palestra, sabe? Às vezes a gente recebe assim, vai ter uma palestra lá no Jardim Botânico. Daí você fala, eu não vou até o Jardim Botânico. Mas quem diz que não tá lá, teu futuro chefe? É uma oportunidade de você conhecer. O meu primeiro estágio do IAP, eu conheci a oportunidade num curso de extensão que eu estava fazendo. Eu estava numa palestra na Federal, e daí um dos palestrantes anunciou: eu estou com uma vaga aberta de estágio. E eu me inscrevi para a vaga e foi a vaga que eu fui selecionada. Então, às vezes nesses lugares que você encontra, porque pensa, que é lugar melhor onde está todo mundo reunido pela causa ambiental, tipo, para conseguir um estágio. Então, é uma coisa que eu recomendo assim para vocês. E algumas coisas que eu acho importante que eu coloquei aqui. Assim, se vocês perceberem em tudo que eu contei, eu acho que esse importante resume tudo que eu falei até agora. Ter proatividade e ter metas e objetivos claros. Proatividade. Cara, se você não tem uma oportunidade, não está achando uma oportunidade de estágio, cria essa oportunidade de estágio. Vai lá e pede. Vai lá e pede. Não foi isso que eu fiz e consegui trabalhar nas cataratas? Ou um voluntariado. Vai lá e pergunta, fala, eu tenho disponibilidade tanto e tanto. Posso vir te ajudar? ONG, unidade de conservação. Normalmente eles sempre querem voluntários. Sempre querem voluntários. Então, mande mensagem, fale, eu sou estudante de meio ambiente e gostaria de ter uma oportunidade de trabalhar com vocês. Tem algum voluntariado? Nem que seja 1, 2 vezes na semana, não tem problema. Também ter foco e determinação, criar oportunidades e manter o currículo atualizado. Então, assim, se vocês lembram quando eu contei lá no começo como que iniciou a minha história com a área ambiental, eu queria conhecer as cataratas, a princípio. Eu não fui até trabalhar nas cataratas, então eu sempre tive um foco assim muito certo do que eu queria. Então isso é muito importante. Também criar oportunidades, exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Se você não está encontrando uma vaga, tente criar uma vaga no lugar onde você gostaria de trabalhar. Vai lá, se oferta para fazer um voluntariado. Quem sabe o teu voluntariado vira um emprego. Manter o currículo atualizado constantemente, por quê? Isso eu acho assim, às vezes você está conversando com uma pessoa assim, do nada ela vira, você não sabe alguém para trabalhar em tal vaga? Se você está com o currículo atualizado, você pode mandar na hora, ou se você não está interessado na vaga, mas você conhece um colega e o colega tiver com o currículo atualizado, você só manda ali um WhatsApp, fulano, você pode me mandar teu currículo? Vi uma vaga que me lembrei de você. Na mesma hora, você já mandou o currículo da pessoa. Então é importante isso também de manter o currículo atualizado. A importância também do network, eu falei isso tanto para o técnico, falei isso para a graduação, da importância do contato com os professores, de fazer contato com os palestrantes, de você ir numa visita técnica e conversar com o cara lá, dono da onde você está visitando. E é importante esse network, acredite se quiser, principalmente a área ambiental. A área ambiental é um ovo, assim, um ovo, literalmente. Eu estava lá em Foz do Iguaçu e encontrei gente com quem eu trabalhava aqui. Lá no Piauí tinha gente que conhecia alguém que eu trabalhava aqui. Então, realmente, tem esse network, assim, sempre claro, porque isso é bem importante, assim. E, às vezes, se você tiver uma imagem ruim com algum colega, isso também pode estragar a sua carreira. Então, é importante esse ser visto pelos outros também. Se manter em constante aprendizado, isso é a questão de cursos assim, de extensão que eu falei, de fazer curso online, curso presencial. Seja uma palestra que você vai assistir lá, você vai absorver alguma coisa que vai ser importante para o seu dia a dia. E principalmente ter paciência e não desistir. Porque eu penso assim, se a maioria desiste, se você não desistir, a sua chance é muito maior também de conseguir uma oportunidade. E durante muito tempo, por exemplo, para entrar no Instituto Ambiental do Paraná, eu fiz 7 entrevistas. 7 entrevistas. Se eu tivesse desistido, eu nunca tinha trabalhado lá. E foi a minha primeira oportunidade de estágio que eu tive. E eu digo assim, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo assim, que está na graduação, no técnico, seria: se dê essa oportunidade de trabalhar em órgão público e em empresa privada. Porque você tem um contraste muito grande. E você entende porque as coisas andam ou deixam de andar quando você tem as duas visões. Porque às vezes é fácil a gente falar mal de órgão público, porque fulano não fez isso, fulano não fez aquilo. Mas às vezes não é a culpa de quem trabalha lá, às vezes é a culpa porque não tem recurso, que vem de alguém que é superior, entendeu? Então essa experiência também é legal. Então ter paciência e não desistir de que você quer também é muito importante.
Assim, eu trabalhei fora da área quando eu era aprendiz. Eu era aprendiz numa área que não tinha a ver com o meio ambiente. Mas eu era aprendiz de educação e trabalhava com ONG, terceiro setor. E hoje em dia foi o que me trouxe novamente. Eu até falei que eu ia contar essa história para vocês, não contei. Vou contar. Eu trabalhei de aprendiz dos meus 18 aos 20 anos. Eu trabalhei de aprendiz numa organização que trabalhava com ONGs, terceiro setor. Lá eu conheci pessoas maravilhosas, assim, conheci pessoas maravilhosas, algumas que eu mantenho contato até hoje. Inclusive, teve duas pessoas que eu conheci lá, uma era jornalista, o outro biólogo. Essas duas, biólogo não, turismólogo. Daí eu conheci essas pessoas em 2015, conheci essas pessoas em 2015, só que eu sempre mantive contatos com elas. Fosse assim, mandar uma mensagem uma vez a cada 3, 4 meses. Ah, fulano, você tá bem? Em rede social, ir lá e comentar assim, coisa boba. Quando deu agora começo do ano, daí eu terminei a faculdade em novembro, daí eu tava parada, até fevereiro eu tava parada. Daí eu comecei a pegar umas consultorias, e nesse meio tempo, um desses colegas que eu trabalhei lá em 2015 veio e me mandar mensagem. Ah, eu fiquei sabendo que você está formando na área ambiental e eu estou trabalhando numa ONG. E a gente está precisando de alguém aqui. Você não quer passar e fazer uma entrevista comigo? E ele não tinha nada a ver com a área ambiental. Ele não tinha, mas hoje em dia ele está trabalhando numa ONG da área ambiental. E foi assim que eu consegui trabalhar no Observatório de Justiça e Conservação. Graças a esses dois colegas que eu trabalhei com eles lá em 2015, que eu só mandava uma mensagem ou outra de vez em quando. Mas que eu sempre estava falando assim, eu estou desempregado, se eu souber de alguma coisa. Então é importante esse network a gente ter. E essa paciência também da nossa parte. Eu, pelo menos, acredito muito assim, que o que é nosso encontra uma forma de chegar até a gente. Então, essa paciência ajuda muito nisso também. E uma mensagem que eu queria deixar também é que quem não é visto não é lembrado. Então, justamente por isso que é legal você mandar mensagem, falar, fulano, tô aqui. Seja só para dar um oi, você tá bem, como vai a família. Lá nas redes sociais também, assim, volte meia sempre que puder, porque é a forma que você tem das pessoas verem que você está na ativa e também te ajudarem, se elas puderem te ajudar, porque as pessoas, elas ajudam quem são pessoas boas, assim, quem elas realmente gostam. Então, isso é bem legal. Para finalizar, eu quero deixar a pergunta aqui para vocês. Se vocês são proativos, o que você tem feito para ser proativo? Pense em tudo que eu escrevi não, disse agora para vocês, né, em relação à minha trajetória. Se eu tivesse me conformado com o técnico, eu terminei o técnico, eu não tinha um emprego, eu só tinha feito um estágio no CEP e umas palestras, não tinha feito mais nada. Se eu tivesse aceitado aquilo, será que eu estaria onde estou hoje em dia? Ou será que essa minha proatividade de querer ir atrás dos meus estágios, de buscar experiências, de buscar cursos, me fez chegar onde eu estou atualmente? Isso é uma pergunta que eu deixo para vocês e assim para quem pretende, não só na área de meio ambiente, mas isso serve para qualquer área que vocês queiram seguir. Sejam proativos. Porque eu digo, por exemplo, eu era estagiária no IAP, tinha uma estagiária de técnico em meio ambiente e eu que era de graduação. Um dia eu cheguei e falei assim para ela, eu falei, fulana, eu preciso fazer uma planilha aqui no Excel, será que você pode me ajudar porque eu estou meio ocupada? Ela pegou e falou assim, eu não sei mexer no Excel, e nem quis aprender a mexer no Excel. Será que ela foi proativa a fazer isso? Será que não era mais fácil ela falar, olha, eu não sei, mas se você me ensinar, eu faço? Quem sabe ali, tipo, eu digo assim, hoje em dia, se ela me pedisse uma indicação, cara, eu vou indicar alguém que não tem vontade de virar e fazer uma planilha do Excel, sabe? Então, mostre que você está disposto. Eu só fui ser voluntária no Parque Estadual de Vila Velha porque eu ficava pedindo para ser, sabe? Se você ficar sempre só no que te deram para fazer, você não sai do lugar. Então, tente ir além. Isso que eu quero dizer para vocês. Eu vou encerrar com uma frase que eu gosto bastante e que me guia assim a minha vida inteira. Vocês já devem conhecer de um filme, daquele filme A Procura da Felicidade. Diz assim: nunca deixe que alguém te diga que não pode fazer algo. Se você tem um sonho, tem que protegê-lo. As pessoas que não podem fazer por si mesmas dirão que você não consegue. Se quer alguma coisa, vai e lute por ela. Ponto final. Então, se vocês não lutarem pelo que vocês querem, quem que vai lutar por vocês? É isso. Então, obrigada, Paola. Foi bem bacana aí a tua palestra.
Alguém aí tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário? Charles está online, eu acho que o Charles quer falar aí alguma coisa. Não quer, Charles? Boa tarde, Paola. Em primeiro lugar, isso é um motivo de orgulho aí para nós, professores, né? A gente fica muito contente, você sempre foi muito esforçada, muito focada ao curso, né? E não seria diferente, uma excelente profissional, sempre estudando, sempre humilde, sempre correndo atrás, sempre perguntando, questionando, pedindo as bibliografias, né? E eu não, sempre falei para você, eu não tinha dúvida nenhuma que você iria se tornar uma excelente profissional. Estou muito orgulhoso pelo teu trabalho e pelo que você tem a fazer pela área de meio ambiente, que demanda de pessoas qualificadas, com ética, com percepção como você. Parabéns mesmo, você ganhou o meu dia, fez eu ganhar o meu dia, o meu mês, o meu tudo. Parabéns, sou teu fã. Obrigada, professor. Então, basicamente, professora Carla. Boa tarde a todos, gente. Obrigada a todos que participaram dessa excelente palestra. Eu também gostaria de agradecer você, Paola. Foi muito esclarecedora essa tua palestra, você contando o seu trajeto, essa tua jornada. Isso aí vai servir de experiência para muitos alunos e para eles também verem como as coisas assim não são fáceis. Se eles não correrem atrás, se eles não pegarem firme, se eles não buscarem estar adquirindo conhecimento e ter essa proatividade para eles terem sucesso, serem bem-sucedidos. Parabéns. A gente agradeceu muito pela sua palestra. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Então, o pessoal está comentando aqui, né? Camila disse que a palestra foi muito boa, Raquel, né? A palestra motivou bastante. Raquel é uma das pessoas aí que lembra um pouco a Paola, sabe? De motivação, de querer fazer as coisas. Não desista, Raquel, vá em frente aí que você tem aí bastante futuro aí. E todos os alunos também, né? A gente vê aí no curso o quanto é interessante, né? O quanto o pessoal é motivado, o quanto as turmas são boas, né? A gente está com uma boa, vamos dizer assim, como se fosse vinho, né? Uma boa safra de alunos, né? Infelizmente a pandemia não tem deixado, né, os alunos fazerem estágio, não está tendo laboratório, a escola está fechada, né? Entretanto, né, vamos dizer que é um desafio aí novo, né, para todo mundo, como lidar com as profissões, como lidar com o mercado de trabalho agora nesse, entre aspas, novo normal, né. Rodrigo também, né, ótima palestra. Kevin, parabéns, Paola, E o Roberto? O Arthur, palestra. E o Roberto, eu tenho uma sugestão, a Carla está assistindo também. O ano que vem aí, levantar o convite para a Paola, como a maioria dos alunos, primeiro e segundo ano, de repente ela não conhece. A Paola andou visitando a nossa escola, né, o ano passado, mas de repente até em algum momento ela se aproximar do pessoal, né, conversar, transcrever essa experiência que ela teve. Eu acho que a galera aí, a gente vê os nossos alunos, que são excelentes alunos, bastante motivados, né, e que essa pandemia não seja algo que venha tirar o pessoal do trilho, né. A Paola, ela teve muitas dificuldades durante o curso, até pessoais, né, Paola, e soube superar tudo, assim como a gente está tendo essa da pandemia, e assim como muitos alunos, a gente não sabe as dificuldades pessoais que estão tendo, que às vezes nem abre para um pedagógico, para coordenação e tal, entendeu? Então, eu acho muito interessante. A Paola é muito guerreira, entendeu? Eu acho que seria muito interessante esse contato próximo, né? De repente, ano que vem, no retorno aí, o pessoal conhecê-la, né? Tá? Fica levantado o convite já, né, Paola? Eu que agradeço, estou à disposição de vocês, porque precisarem, já me coloquei à disposição da Carla, embora também não a conheça ainda pessoalmente, mas para o ano que for a gente fala aí. Assim,
A Paola sabe que desde o ano passado eu estou tentando convencê-la a dar uma palestra, né? Ela, não posso, estou terminando o curso, meu TCC, meu trabalho, meu estágio, só depois de tal dia, né? E aí, esse ano, né, deu certo, mas entrou a pandemia, né? Era para ser na Semana do Meio Ambiente, mas, né, a Semana do Meio Ambiente do ano que vem vai ser bacana, eu acho que não vai ter mais a pandemia aí no sentido que a gente está vendo, né? Se as vacinas derem certo, né? Então, pessoal aí agradecendo, né? Elogiando bastante o Arthur, a Joana, né, a Amanda, todos aí falando. E queria que você, Paola, colocasse um e-mail aí no chat, tá? Se os alunos quiserem entrar em contato com você, já começarem o network a partir de você. Isso mesmo, pode sim. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Teve aluno que entrou depois de mim no CEP que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto, assim como estagiário, como em algum lugar. Então é legal esse network mesmo. Assim. Assim, a gente tem alguns alunos aí, o Wendel, que eu vi já, que ele trabalha na Sanepar. Eu Tem trabalhei com uma o galera aí. Gustavo. Com o O Gustavo. Gustavo, Eu trabalhei com ele, com a. Como que era o nome daquela menina? Daniele. a Bonner. Daniele. Bonner. Ah, Ela foi uma turma sim, mais sim. nova que minha. Aham. Não, A tem. gente, a gente sempre. A Gabriele Krieger, também Uhum. trabalhei com ela. Tem um pessoal aí também trabalhando um pouquinho fora, claro, biologia, né, mas é meio a área, mas não é tanto ambiental, como por exemplo, tem a Luane, que está trabalhando com genoma, com projeto genoma tal, na Universidade Federal, está se formando também. Então, como vocês podem ver, né, a escola é boa, né, porque principalmente nós temos estrutura, nós temos recursos, temos bons professores e também temos bons alunos, né? Porque sem bons alunos, nenhuma escola se dá bem. Verdade. Ei, vocês ainda têm um artigo, Schnitt? Tem. Esse ano está mais difícil, né? Ai, Porque é a orientação desse jeito que a gente é que está fazendo aqui. É que eu quero dizer uma coisa, a gente falar, quando eu tava no último ano do CEP, a gente metia o pau, né? Ai, tem que fazer esse artigo, que saco, TCC, que não sei o que. Gente, mas A Camila deixou bem claro, tem. eu era a única pessoa da faculdade que sabia fazer coisa em norma BNT, da minha turma. Quando eu entrei, era um sofrimento os professores fazer aquele povo aprender. Então, olha, é muito importante isso. O professor pega no pé, mas depois vocês vão reconhecer que facilitou metade da vida de vocês na graduação. Já me falaram que eu sou meio Sr. Miyagi, né? Do Karate Kid, assim, né? Eu ensino vocês a pintar mureta, né? Enfim. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem que vai fazer a pergunta? Eu, Amanda. Amanda, pode falar. Amanda Sepúlveda. Então, é assim, você fez, aliás, engenharia florestal, né? Isso. É um curso que ele, tipo, é uma formação que exige muita matemática. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática, só que é uma área que eu tenho muito interesse em fazer. Você acha que, tipo assim, é uma área, meio ambiente, sempre me interessei muito, mas eu não sei se às vezes algum curso, engenharia florestal ou engenharia. Ai, meu Deus. Tem florestal e engenharia ambiental, né? Isso. Ambas precisam muito de matemática, mas eu sempre tive muito interesse. Você acha que. Eu me sinto muitas das vezes, fico assim, em dúvida se realmente vale a pena eu, tipo, correr atrás para fazer isso. Então eu queria saber o que te motivou a você correr atrás de alguma coisa. Não sei se você tinha dificuldade em matemática ou algo do tipo. Então, na verdade, eu nunca tive dificuldade. É uma área que eu gosto, amo física, matemática, essas disciplinas sempre foi uma área que eu tive muita afinidade. Mas eu digo assim por colegas da minha turma que não tinham. Embora assim, tem o curso de florestal na PUC Paraná e na Federal. O da PUC fechou agora, por falta de alunos, assim. Mas o curso de engenharia florestal, embora ele seja uma engenharia, ele não tem tanta base de engenharia. Porque você precisa aprender ali fazer as cálculo integral, essas coisas, porque você vai utilizar mais para frente. Mas eu digo assim, que se você gosta de engenharia florestal, se reconhece como uma área, não se importe com a matemática nela.
Porque a gente usa muito mais programa, software para fazer do que fazer na mão. Você só vai aprender a fazer na mão, né? Porque você tem que saber para reconhecer teu erro, se tiver algo de errado, você tem que saber o processo, mas não se apegue a isso. Isso que eu te digo, eu tenho um colega na minha turma que ele se formou falando isso. Ele falava assim: eu não gosto de matemática, eu odeio matemática. E eu me formei em engenharia. Ele falava. Porque era o que ele gostava também, realmente, assim. Então, não se apega a essa parte de matemática. Se você gosta da área. É porque outra coisa que eu até ia falar para vocês sabem a diferença entre ambiental e florestal? Eu digo isso porque quando eu entrei na faculdade, eu queria ambiental. Eu queria de todo jeito ambiental. Só que daí, quando eu passei, eu consegui bolsa em florestal. Florestal era a minha segunda opção. E depois que eu comecei a cursar, eu não tive coragem de largar a florestal, porque às vezes a gente tem essa visão distorcida do que é ambiental e do que é florestal. Então, por isso que eu pergunto para vocês. Se quiserem, daí eu explico essa diferença. Acho que respondeu a sua pergunta, não? Respondeu. Eu acho que teve uma palestra da escola do CEP, no Semana de Meio Ambiente, que eles explicaram a diferença, mas assim, se você puder reforçar, eu agradeço. Então, assim, a engenharia florestal ela é muito mais voltada para a questão de recursos naturais. Assim, a questão de produção, a parte de silvicultura, de plantio de árvores para a produção, seja ela de qualquer coisa, né? Produção de madeira, de produtos não madeiráveis, seja o que for, e a área de recursos naturais, que é a gestão dos recursos em si. Então, trabalha essa parte da conservação da natureza, trabalha a parte de gestão. A gente trabalha muito com gestão de projetos também, licenciamento, planos de manejo. E enquanto a engenharia ambiental, eu costumo dizer assim, a florestal é voltada para o meio rural, a ambiental é voltada para o meio urbano. A ambiental que vai cuidar da questão de resíduos, a questão de resíduos tanto sólidos quanto líquidos, de poluição atmosférica, todos os tipos de poluição, né? E tinha mais uma coisa que eu ia falar. Agora me deu um branco. Então, mas é mais essa diferença assim, entre área urbana e área rural, que eu queria deixar claro para vocês. Tipo, a questão de. A ambiental é muito mais voltada para a questão de química. Química e civil, ela se aproxima muito da engenharia civil também. Então, para ter essa atenção, porque eu já conheci gente que falou: eu me matriculei em ambiental achando que eu ia ver natureza, que eu ia ver árvore, e eu ficava estudando dentro do laboratório química, estudando. Então, por isso que eu digo essa diferença, assim, para vocês terem bastante nítida. E só como novidade para vocês, agora eu sou aluna de engenharia ambiental. Para vocês saberem. Meu Deus do céu. Enfim. Engenharia, para ser mais palpável para eles, né? Eu acho que a engenharia ambiental é mais para quem gosta de GR, de Aqua, né? Uhum. E GRN é mais a engenharia florestal, né? Biologia, GRN. Uhum. Né? A disciplina seria isso, mais ou menos. Isso. Então a gente tem um pouquinho. No meio ambiente você vê tudo, né? Basicamente é tudo, né? Você vai trabalhar com tudo. Né? Então é um pouquinho de cada coisa. Às vezes os alunos reclamam, mas não dá para aprofundar mais. Não, né? Infelizmente não. Você vai, porque a área é muito grande, né? Nem dentro da engenharia florestal você gostaria de ter estudado tudo que você queria, mesmo o curso tendo 5 anos, né? Bem então, isso. É muito ampla a área ambiental em si. Sim. Então, acaba que você tem que, assim, reconhecer dentro disso qual área você se identifica, para daí você ver. Tanto que eu digo assim, eu amo a florestal de paixão, se falasse que vamos fazer de novo, vamos. Mas eu também gostava da ambiental, eu gostava dessa parte de química, de resíduos. Daí, agora eu falei, vamos para mais uma, então, vamos conhecer esse outro lado. Então, vamos mais perguntas aqui, vamos ver. Né? O Matheus entrou, Matheus Vaz também, excelente aluno, lembra bastante, a Paola também, né? Camila também, nossa, a Camila, ela é exigente, né? A Camila diz que o Schnitt faz a gente sofrer, mas ensina, eu tento, né, Camila? Raquel, né, a gente aprende na marra a BNT, e é interessante, tem que aprender mesmo. Gente, se vocês acham que o Schnitt faz vocês sofrer, boa sorte na graduação. Eu ainda sou bonzinho, né? Sim. Eu ainda relevo um monte de coisa, né? Enfim. Rodrigo, né? Quero seguir engenharia florestal também, né?
Camila, entrei no curso achando que não ia ter matemática, né? Bom, teve. Tem um pouquinho, né? A Raquel, muita gente achando, todo mundo comentando da matemática. Enfim, né, o pessoal aí falando bastante bacana, né, elogiando a sua palestra, tá? Eu gostaria de agradecer, eu acho que já passamos do tempo bastante, mas o bom é que o pessoal se interessou, fez perguntas, né, porque isso que importa, né, o pessoal interagindo. Então, gostaria mesmo de agradecer, Paola, a tua palestra, informando a todos que essa palestra ela vai estar no YouTube, tá? E também o link, né, nós vamos disponibilizar no YouTube, vai estar também no Meet, ok? E no final agora, vamos fazer a chamada, então, todos os alunos e professores, né, no caso dos alunos, para certificado, os alunos devem informar o número de chamada e a turma, tá? Os professores, apenas um ok, né, dizer que tiveram ok. Paola não precisa, né, Paola... Schmidt, quem quiser falar comigo, então sinta-se à vontade pelo canal que eu disponibilizei para vocês. Estou à disposição para atender dúvidas, explicar o que vocês desejarem. E também, se quiserem me procurar em rede social aí, o importante é o network. Tá bom, pessoal? Estou à disposição. Obrigada, tchau, tchau. Então, obrigado, Paola. Tchau, tchau. Muito obrigada, Paola. Tchau, tchau. Obrigada, Roberto. Obrigado.